A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta data de hoje, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, meus irmãos? Ah, se não fosse Deus da nossa vida, né? Hoje eu não vou entrar ao vivo, meus irmãos. Ontem eu fiz uma live de 30 minutos, meus irmãos. Foi só Deus para ter misericórdia, viu? Porque é tanto ataque espiritual que só Deus na nossa vida, meus irmãos. E olha que eu estou em oração, estou constantemente na presença do Pai, né? Orando, fazendo tudo certo na presença e ainda tem ataque. Agora imagine quem não ora, quem não busca a palavra, quem não louva ao Senhor, porque aqui em casa louvou o dia inteiro. Inclusive o YouTube mandou até um troféu, né? Que eles mandam lá. Parabéns, você é o que mais ouve música na plataforma, né? Louvores, né, meus irmãos? Aqui em casa é louvor o dia inteiro, né? Eu oro de manhã, de madrugada, quando, né, eu estou bem, né, meus irmãos? Porque tem madrugada que eu não consigo orar de tanto peso, meus irmãos. O mundo espiritual, e a briga do mundo espiritual reflete no nosso corpo. E tem vez, meus irmãos, que igual ontem eu entrei, meus irmãos, parecia que eu tinha batido concreto o dia inteiro. Eu estava até zonzo, conversando ali, ouvindo o Espírito Santo, mas eu estava tão cansado, tão pesado, meus irmãos. Isso é briga espiritual, amém? Por quê? Por que está acontecendo muito comigo? O Espírito Santo me falou, porque eu estou intercedendo, amém, meus irmãos, pelos inscritos do canal. Então eu estou colocando, né, a minha alma em batalha espiritual, né, meus irmãos? Então eu estou apresentando a vida de todos aqui, amém? Não vou parar, amém, meus irmãos? Inclusive, se você tem um pedido, né, a uma oração, qualquer que seja, meus irmãos, o seu pedido a Deus, amém? Coloque aí nos comentários, amém? A sua oração, o seu pedido, que eu vou estar apresentando a Deus, amém? Porque todo mal tem que cair por terra, porque o nosso Deus, Ele é que manda, Ele que tem poder, amém? Então, coloca aí nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar intercedendo, amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, amém, ao 6. Êxodo, capítulo 16, versículo 4 ao 6, amém? Hoje de manhã, o Espírito Santo me deu a palavra das águas amargas, né? Que se tornaram doce, né, meus irmãos? E novamente Deus me traz aqui para falar para você que Ele vai descer maná do céu. E novamente Ele vai mostrar para você. Dessa vez Ele vai mostrar para você que Ele é contigo, que Ele está contigo. Eu não sei como, nem que jeito Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai. Amém? Mostrar para muitos aqui, amém, meus irmãos, que estão muitas das vezes duvidando, a fé está oscilando, amém? E Deus não precisa mostrar, meus irmãos, mas olha como Deus, Ele é bom, né? E desde os tempos antigos, Deus é bom com todos nós, meus irmãos. Você pode ler na palavra e meditar na palavra, que você vai ver que o nosso Deus nos ama, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E você pode ver que Ele é ruim, amém, meus irmãos? Ele castiga o povo dele? Sim, aqueles que são rebeldes. Você pode ver que Deus jamais permitiu ou deixou o seu povo patinando. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqueles que receberam de Deus bênção, eles não receberam, como se diz, uma punição. Eles receberam um processo. Amém? Então é diferente de ser punido. Amém, meus irmãos? Então, o que nós temos que analisar
A palavra, meus irmãos, é meditar na palavra, porque só assim nós conseguimos entender o que o Espírito Santo quer nos dizer, porque cada palavra aqui tem um fundamento diferente do outro. Amém, meus irmãos? E Deus não é tão ruim do jeito que muitos pensam. Ah, mas Deus, se você não andar certo com Deus, Ele vai jogar você para o inferno. Sim, Ele é justo juiz. E se o povo que está indo para o inferno, meus irmãos, que estão se acabando aí no mundo, amém? Não é porque Deus ele é ruim, porque Ele está avisando. Quanta geração que Deus vem avisando. Ei, está próxima a minha vinda, se acerta nos caminhos do Senhor. Para quantos Deus já chegou? Para quantas vezes antes daquela pessoa falecer nos caminhos errados, Deus mandou os anjos dele aqui na terra para falar: ei, Jesus quer você nos caminhos dele. Porque eu creio que avisou, meus irmãos. Porque antes de eu ter o acidente, eu fui avisado, meus irmãos, milhões de vezes, por boca de pessoas usadas por Deus. Deus usou boca para falar comigo aqui na terra. Amém? Pois se eu tivesse dado ouvidos, eu tinha muito bem evitado o acidente. Amém? Porque eu tinha ido para a presença do Senhor por amor, meus irmãos, e não pela dor. Agora, quantos que Deus está avisando, meus irmãos? Ei, ande certo nos meus caminhos, obedece os meus mandamentos, os meus status. Ei, seja certo na minha presença. Eu vou te abençoar. Mas o povo é rebelde. Meus irmãos, se nós parar para analisar nesse versículo aqui, o povo tinha visto lá na página anterior, lá no capítulo 14, versículo 26, os egípcios perecem no mar. Meus irmãos, antes dos egípcios perecer no mar, que Deus apagou todo mundo, Deus matou todo mundo, cavalo, carro, ficou tudo debaixo d'água. Amém, meus irmãos? E o povo viu a justiça de Deus com seus inimigos. O povo também tinha visto, meus irmãos, 10 pragas ser lançadas no Egito. Amém? Eles tinham visto com os seus olhos, pois todos os egípcios pegaram as pragas, menos o povo de Deus. Meus irmãos, eles saíram do Egito, tinha uma coluna de fogo de noite para eles caminhar no deserto. Amém, meus irmãos? Então Deus protegeu, Deus mostrou que Ele é poderoso, que Ele estava com eles, mas mesmo assim o povo murmurava, como lá nas águas amargas, o povo murmurando para Moisés. Mas, meus irmãos, quem é direcionado pelo Pai, o povo não murmura contra aquela pessoa, está murmurando com o próprio Deus. Amém? Glórias a Deus, porque Moisés estava em obediência. Então, meus irmãos, Deus, Ele é bom. Olha o tanto de gente que Ele está usando, tanto ser humano que está usando aqui na terra. Crianças, idosos, estão na plataforma aí avisando: ei, vem para os caminhos do Senhor. Deus, Ele quer te salvar. Jesus está às portas. Jesus está às portas, meus irmãos. Já não temos mais tempo como antigamente, no tempo da minha avó, que eu era criança. Nós ainda tinha um pouquinho de tempo, mas agora não tem mais. Você está vendo os sinais no céu, na terra. Vocês estão vendo aí que de uma hora para outra está tendo terremoto. Vocês estão vendo tragédias de aviões. Quantas tragédias nós temos aqui no Brasil. Olha, meus irmãos, abre seu olho, acorda você que dorme. Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas. E Ele quer te salvar. Vem para Cristo, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Ele vem avisando o seu povo. É como nós vamos ler agora.
Deus, ele abençoa o seu povo. Deus, ele cuidou do seu povo no deserto, meus irmãos. Mesmo o povo sendo desobediente. Coloca isso na sua cabeça, que Deus maravilhoso que é esse. Hã? Se um ser humano aqui na terra, meus irmãos, não pode olhar torto, porque já corta a amizade. Você imagine Deus, tanta murmuração do povo, o povo buscando estátua de bronze, de ouro, para cultuar um Deus falso. E Deus sempre tendo paciência com eles. E Deus mostrando. Meus irmãos, olha que maravilha Deus mandando maná do céu, pão do céu, meus irmãos. Um pão divino para o povo, para mostrar que Deus era com eles, que bastava eles andar em obediência. E o povo, infelizmente, era rebelde. Amém, meus irmãos? Não seja rebelde. Olha os sinais, vem para Cristo enquanto você está respirando, porque Deus já chegou para muitos. E muitos não teve tempo de se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Amém? Nós não sabemos o que aconteceu com eles. Será que Deus, pela sua infinita misericórdia, teve compaixão daqueles que foram, teve chance de mudar, mas não mudou? Hã? Ou está chorando, clamando ao Senhor no fogo do inferno? É isso que nós não sabemos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Muitos podem falar aí, ah, você vai para o inferno, ah, você é salvo. Não, ninguém sabe. Quem sabe é Deus, Ele é o único que sabe se você vai descer ou se você vai subir. Ah, outros batem no peito, eu vou ser salvo, eu vou ser... Vai nada, tá no erro, é pecador falho, precisa da misericórdia de Deus, não é assim não as coisas. Jamais pode bater no peito e falar, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Não faça isso, meu irmão. Deus é que sabe, porque no último momento do seu suspiro na terra, você pode fazer uma coisa errada e ser jogado lá no inferno. Então não se iluda não com esses fariseus aí não. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nós temos que ter uma certeza só. Deus é grande e poderoso e nós temos que obedecer. Essa é a certeza que nós temos. Amém? Nós temos que se esforçar, buscar, perseverar nos caminhos de Deus, para que Deus, pela sua infinita misericórdia, venha ter misericórdia de nós e amor, né, meus irmãos? Para que nós venhamos entrar na porta estreita. Porque a porta é estreita, meus irmãos. E caminho largo é aquele que manda para o inferno. Amém? Ó a palavra de Deus para nós nessa data de hoje. Amém, meus irmãos? Êxodo, capítulo 16, versículo 4 ao 6. Amém? Êxodo, capítulo 16, versículo 4 ao 6. Amém? Olha o que a palavra nos diz. Então disse o Senhor a Moisés, eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andar na minha lei ou não. Dar-se-ei-á que o sexto dia prepararão o que colherão, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Novamente Deus me traz aqui, amém, com essa palavra, para dizer para você que Deus vai mostrar para você e para muitos que duvidam, amém, que Ele está na sua vida. Eu não sei qual é o problema, o tamanho do problema que você está enfrentando, mas Deus vai mostrar para você e para muitos que duvidam que a sua vida não tem jeito mais.
que está tudo acabado. Amém? Quem dá a última palavra é o Senhor na minha e na sua vida. Então não temas, porque Deus vai trazer pão do céu, maná do céu para a sua vida. Deus vai mostrar que é contigo. Amém, meus irmãos? Mas para isso você tem que continuar. Deus, ele dá, mas ele sempre avisa nós. Continue nos meus caminhos. Ande em obediência com a palavra. Ande em obediência com os meus direcionamentos. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mostrar. Amém. Tem pessoas aqui que estão em dúvida. Deus está falando com elas todos os dias. Na hora que está ouvindo a palavra, a pessoa se enche de fé. Quando amanhece, a fé se esfriou e começa a dúvida. Será que Deus está falando comigo? Por que, meus irmãos, está acontecendo isso? Porque tem muitas pessoas que estão olhando para o cenário e não para a palavra, e não para Deus. Esse é o erro maior do ser humano. Amém? Por isso que muitos desistem. Por isso que muitos perdem a fé. Porque olha para o cenário. E o nosso foco, nós temos que fitar os nossos olhos em Cristo, na palavra. Deus está falando que Ele vai mudar a sua vida, que Ele vai transformar. Se você está certo nos caminhos de Deus, meus irmãos, você só precisa ter paciência de esperar pelo Senhor. Se você está andando em obediência com a palavra, você está sempre dizendo não ao pecado, está se afastando dos pratos coloridos do mundo, você está andando em obediência com os direcionamentos de Deus, você só tem que perseverar e esperar pela a vontade de Deus, na hora de Deus, meus irmãos. Você não precisa fazer mais nada. Você tem que tirar os seus olhos, amém, meus irmãos, dos problemas. É aí que nós se afundamos como Pedro. Lembra da história de Pedro? Aonde ele falou, Senhor, deixa eu ir aí a ter contigo. Ele vem, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Mas o que ele fez? Enquanto Pedro estava fitado os olhos no Senhor, ele estava andando. Mas quando Pedro tirou os olhos do Senhor e olhou para os lados, viu o vento, as tempestades, as ondas do mar, ele começou a se afundar. Amém, meus irmãos? Olha só o que Deus está falando para você. Tira os olhos dos seus problemas. Tira os olhos. Fita os seus olhos em Deus. Porque é Ele que vai resolver esses problemas para Deus. Não é nada. O que você está passando, meu irmão, minha irmã, está cooperando para o seu bem. E Deus fala aqui na palavra dele que Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para muitos que estão querendo te desanimar, que não crê mais, que Ele é na sua vida. Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai trazer aquilo que falta. Mas você precisa tirar os olhos das tempestades. Você precisa tirar os olhos das ondas revoltas, dos ventos que está sobre a sua vida. Você tem que olhar para Cristo. O seu foco é Cristo. A sua confiança tem que estar em Cristo. A sua vida tem que estar em Cristo. Você tem que obedecer a Cristo. Você tem que ser fiel a Cristo. É assim que nós vamos vencer o mundo como Jesus venceu. Jesus venceu o mundo, meus irmãos, no deserto. E é no deserto que cristão vence, que sai do deserto, meus irmãos. Porque quem fica no deserto são esses daqui, o povo de Deus, murmurador e rebelde. Nós temos que ser cristãos obedientes. Obedientes a quem? Ao homem? Não, a Cristo. Obedientes à palavra. Obedientes aos direcionamentos de Deus. E qual que é o direcionamento de Deus?
que Ele está te dando nesta noite? Tira os olhos dos seus problemas. Coloque seus olhos em Cristo. Descansa em Cristo. Amém, meus irmãos? Começa a aumentar a sua fé em Cristo. Eu vou vencer. Deus vai me trazer o que eu preciso. Meus irmãos, confia mais na palavra. Creia mais no Deus que você serve. Ele é grande, meus irmãos. Ele é o mesmo do passado, que trazia maná para o seu povo. Ele é o mesmo que tira pessoas da escravidão. Quantas pessoas estão escravas hoje? Escrava do pecado, escrava dos vícios. Quantas pessoas estão escravas da mentira? Quantas pessoas, meus irmãos, estão no mundo se afundando a cada vez mais no pecado? Quantas pessoas estão morrendo para Cristo porque estão perdendo a fé? Meus irmãos, de nada vai adiantar você jejuar, de nada vai adiantar você fazer propósito com Deus, de nada vai adiantar você orar, clamar por saúde, se você não crê. Amém? Sem fé, Deus não age, Deus não faz. Amém, meus irmãos? Por que você vê muitos cristãos, meus irmãos? Entra ano, sai ano, é a mesma luta. Por que você vê cristão, meus irmãos, no deserto ainda, depois de 15, 20 anos, está no deserto? Pouca coisa foi mudada na vida. E Deus quer fazer o muito. Deus quer transbordar a sua casa de paz, de felicidade, de alegria. Deus quer transbordar a sua vida de saúde. Deus quer fazer, meus irmãos, coisas maiores nas nossas vidas. Mas, infelizmente, o povo está perdendo a fé. Tem muitos que estão andando na palavra, mas não tem a presença, não tem fé mais no Deus que serve. E acham ainda que vão ter a salvação. Estão fazendo tudo errado na presença de Deus. E Deus só quer de nós obediência na palavra. Amém, meus irmãos? Sacrifício, meus irmãos, Deus já fez por nós. Ele morreu numa cruz. Ele deu o sangue dele por mim e por você. Ele deu a vida dele. Nós não precisamos fazer sacrifício. Nós só precisamos obedecer. Deus, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso aí desde o começo, meus irmãos. No Antigo e no Velho Testamento Deus fala isso. Mas o povo é rebelde. Eles preferem mais o pecado do que a presença de Deus. Tem pessoas que estão na presença de Deus, amém, meus irmãos? Mas estão andando em pecado. Tem pessoas andando na presença de Deus, mas fazendo sacrifício de tolo, que Deus não está nem vendo, meus irmãos, sacrifício, e achando que estão salvos ainda. Tem doutrinas por aí, meus irmãos, que não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que mandou fazer. E pois eles estão fazendo. Sabe, estão numa desobediência com o Espírito Santo. Por quê? Estão muito na palavra. Estão esquecendo que quem manda na palavra é o Espírito Santo. E nós precisamos, meus irmãos, para vencer, nós precisamos estar conectados com Deus e com o Espírito Santo. Porque se não é o Espírito Santo na nossa vida, nós desvia, meus irmãos. Nós somos fracos, nós somos falhos. A carne grita por pecado. Amém, meus irmãos? A nossa carne grita para fazer o que é errado. Amém? Aí, além de nós brigar com a nossa própria carne, nós temos que brigar por forças espirituais que querem nos derrubar, que querem levar nós para a morte eterna também. Porque eles não querem sofrer sozinhos. Não, meus irmãos, Satanás e os seus anjos caídos não quer sofrer sozinho, ele quer te levar. Ele quer levar a sua família. Por isso que ele está te perturbando sua cabeça, para você desviar da presença de Deus, para você não ouvir a verdadeira palavra, que você tem que se arrepender, que você tem que andar certo no caminho de Deus, porque senão você vai mesmo para o inferno. Amém, meus irmãos?
Isso é claro, está escrito na palavra do Senhor. E Deus, meus irmãos, Ele é tão bom. Olha só, Deus, Ele avisando o povo. Mesmo com tantos prodígios que Ele fez, meus irmãos. Mesmo mostrando para o povo de Deus que Deus fez justiça por eles. Acabou com o povo egito. Mandou 10 pragas. Meus irmãos, mesmo assim o povo era rebelde. Vivia murmurando. Vivia reclamando. Amém, meus irmãos? Deus, Ele está falando conosco, meus irmãos. Todos os dias Deus está falando conosco. Então muda. Você que não está na presença de Deus, vem enquanto é tempo. Amém? Você que está na presença de Deus, continue. Continue perseverando, porque todos aqueles que perseveram alcançam. Amém, meus irmãos? Por que só Josué e Caleb conseguiram chegar na terra prometida? Porque foi só os dois, meus irmãos, que acreditou e que andou em obediência, mesmo vendo um cenário tudo ao contrário, mesmo tendo provas impossíveis deles ganhar, deles chegar, eles acreditou. Por isso que Josué e Caleb passaram para a terra prometida. E os outros? Os outros não, meus irmãos. Os mais velhos morreu tudo. Por quê? Só andava em desobediência e murmurando. Para de murmurar agora, enquanto é tempo. Deus quer mudar a sua vida. Começa a agradecer pelo que você tem. Começa a agradecer. Hoje de manhã eu falei o que aconteceu na minha vida. Que Deus falou para mim parar de murmurar, começar a agradecer. Ele me deu tudo, os meus móveis de novo, meus irmãos. Quando a minha mãe desocupou o apartamento para deixar eu aqui, pela infinita misericórdia de Deus, meus irmãos, que eu não tenho condições de pagar um aluguel, né? Entendeu? Olha, eu já tinha todos os móveis. Já tinha guarda-roupa, já tinha a geladeira, eu já tinha, como disse, mas nós já tínhamos comprado fogão, nós já tínhamos comprado estante. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, pois nós compramos até uma televisão de 32 polegadas, coisa que nós tínhamos lá antigamente uma televisão de 20 polegadas, que não era smart. Amém? Deus, Ele muda, Deus, Ele transforma, basta você parar de murmurar e começar a agradecer pelo que você tem. Porque eu comecei a agradecer, meus irmãos, e Deus foi movendo, foi mudando, foi transformando. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele fala conosco todos os dias. Basta você prestar atenção. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que Deus tenha falado com muitos aí, né? Que o Espírito fala. Basta nós prestar atenção. Amém? Quero agradecer aí os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. Amém? Aqui é o canal Palavras de Deus. Eu sou o irmão Adilson. Amém? Eu estou aqui, meus irmãos, em obediência. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui em obediência a Cristo. Amém? Glórias a Deus. Se possível aí, meus irmãos, deixe seu joinha para ajudar a obra do Senhor aí. Amém? Se for possível, compartilhe também, né? E que Deus abençoe a todos aí. Amém? Se possível, amanhã estaremos ao vivo. Não é certeza ainda. Amém, meus irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas. Se for permitir dele, eu entro ao vivo. Amém, meus irmãos? Senão, nós gravamos aí um vídeo novamente. Amém? Glórias a Deus. Ficam todos na paz de Cristo.